Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os que estão conosco nessa noite, eu quero aqui agradecer por mais uma oportunidade que Deus nos concede para estarmos aqui no programa de Volta para a Palavra. Eu e meu irmão Heriberto Lopes, mais uma vez juntos essa noite. A paz do Senhor, Major. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos que ainda irão assistir depois. Desejamos que nesta noite Deus nos ajude mais uma vez a transmitir este conteúdo bíblico para os corações. O programa de Volta para a Palavra, a doutrina do inferno, e nós estamos aqui já no terceiro programa desta série e pretendemos apresentar o ensino da Bíblia a respeito desta realidade que se trata do inferno. Glória a Deus. A ideia é levar tudo o que for possível a respeito do conhecimento dessa doutrina para todos os que estão nos vendo e nos ouvindo. As redes sociais estão conosco aí, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram e nos podcasts. Você pode encontrar o programa de Volta para a Palavra nas plataformas de áudio conhecidas aí na internet. Mas nós vamos seguir aqui, meu amigo Heriberto, meu irmão, com o nosso tema proposto já há algum tempo, e nós paramos aqui justamente depois de uma apresentação da etimologia da palavra, que foi no primeiro programa, depois de uma introdução, sequência da introdução aqui agora, e seguindo de onde nós parou no domingo passado, nós paramos exatamente aqui quando nós estávamos falando que Jesus, sendo julgado, em nosso lugar, satisfez a justiça de Deus e fez possível, para nós o receber o perdão. Isto é, Deus, Ele não poderia perdoar sem uma satisfação da sua justiça. A gente parou daqui. Eu quero ler, para que a gente possa seguir batendo um papo aqui, Elivelto, sobre isso. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 até, nós vamos ler 2 Coríntios 5, 18, 5, 16, 17 a 18, E depois nós damos sequência aqui. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Depois, Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E depois, Colossenses 1:20 diz assim: e por meio dele
reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Depois João, na sua carta, lá no 2º capítulo, diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Mais na frente, na mesma carta, ele diz assim, 4:10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, exposto esse texto, para que a gente possa aqui dialogar sobre o que a gente leu agora, né, na sequência do nosso estudo, a gente sabe que Jesus, sendo julgado em nosso lugar, satisfez a justiça de Deus e fez possível para nós receber o perdão. Ou seja, Deus não poderia perdoar sem uma satisfação de sua justiça. Esses textos, eles falam bem disso. Nós vamos conversar um pouco sobre esses textos aqui hoje, né? Exato. Vocês notem bem, irmãos e ouvintes, que todos esses textos aqui que foram lidos, nós já estamos apresentando uma providência de Deus para salvação do pecador perdido. Nós nascemos em pecado, viemos para esse mundo de pecado. O pecado separa o homem de Deus e essa separação leva ao inferno. Mas nós já estamos mostrando ao que a Bíblia mostra. Porque a Bíblia não aponta só o lado da condenação. A Bíblia também mostra o meio de salvação que Deus providenciou para libertar o homem dessa condição de ir para esse lugar. Então, aqui está o amor de Deus em Cristo Jesus demonstrado. Porque muitas pessoas falam, irmão Jorge, que porque Deus é amor, não vai lançar ninguém no inferno. De fato, não é porque Ele é amor, é porque Ele é justo. Ele já realizou por nós, através de Cristo, o meio de livramento. Salvação quer dizer livramento. O meio de livramento. Agora, o ser humano é que precisa reconhecer esse benefício, recorrer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque Ele é o único, não há outro. Glória a Deus. Ele é suficiente porque já realizou completamente na cruz. Quando Ele diz que tudo está consumado, já foi paga a nossa dívida. Então, aquele que recorre a Cristo recebe esse benefício, o perdão, a reconciliação, porque no pecado o ser humano ele está num estado de inimizade contra Deus. O pecado é inimizade contra Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele mesmo toma a iniciativa em reconciliar esse homem, esse inimigo, que era eu, que éramos nós, reconciliar através de Cristo. Então tudo foi feito no sentido de que ninguém vá para o inferno. Então só vai para o inferno quem teimar numa vida de pecado, meu Deus. O que eu gostaria aqui de seguir nesse diálogo, até que Jesus ele morreu na cruz em nosso lugar. Esses textos que nós acabamos de ler, nós vamos analisá-los aqui devagarzinho. Por que Jesus morreu em nosso lugar? Porque uma das coisas que eu considero que muita gente desconhece é o estado de perdição que ele se encontra, não é? Porque Deus, como Senhor, como Criador do universo, Ele criou
todo o universo, o mundo em que vivemos, criou a nós e deixou, né, para nós regras para que a gente pudesse viver para glorificar o seu nome. Só que desde o primeiro homem que isso não foi, vamos dizer assim, alcançado por causa não de Deus, mas do homem que desobedeceu aquela lei ou ordem que Deus tinha dado no jardim para que ele obedecesse. Por causa disso, nós, os homens, estamos em situação difícil diante de Deus. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou, né? Mas que o fruto do pecado humano tem gerado todo tipo de consequência terrível para o ser humano. Mas Deus, por muito nos amar, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que Jesus recebesse sobre Ele, né, o julgamento que nós merecíamos, né? E Ele morreu no nosso lugar para pagar a penalidade dos nossos pecados, porque Ele próprio não tinha pecado. Ele morreu sem pecado, né? E ressuscitou no terceiro dia para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Coríntios, quando ele escreve, né, que ele está dentro de um diálogo para aqueles crentes ali daquela igreja, o texto que nós separamos aqui diz assim, né, no 5,18 da segunda carta: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o que é a reconciliação? Quando eu começo a pensar nessa questão de reconciliação, a etimologia da palavra, assim, os termos que ela significa biblicamente falando, é um reatamento de relações entre partes, né, litigantes, teologicamente falando. Explicando isso de uma forma mais prática, o que o texto quer dizer é que o relacionamento com Deus, entre Deus e o ser humano, está quebrado, né, está obstruído por causa do pecado. Só que Deus, Ele tomou a iniciativa de buscar o homem, para o homem ter novamente reconciliação. Não é assim? O pecado, ele é um elemento que ele hostiliza o homem com Deus. Ele deixa o homem num estado de inimizade, porque o pecado prossegue o diabo. O pecado ofende a santidade de Deus. E o pecado, ele vai contra a vontade de Deus. Então, tudo isso, junto, mais outras coisas, numa soma geral, é que forma esse estado de inimizade. É uma inimizade interior, é uma inimizade, em alguns casos, consciente. Porque Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 1, verso 19, inclusive é um texto muito interessante, nós já lemos aqui. Eu quero frisar só esses dois versículos, 18 e 19, quando ele diz assim: mas a ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade e perversidade dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Este texto quer dizer que há pessoas que conhecem a verdade de Deus, mas conscientemente rejeitam a verdade. Como se o Espírito Santo estivesse falando constantemente à sua mente, mas ele está endurecendo o coração e fazendo de tudo para abafar a voz de Deus no seu coração. Então, isso caracteriza um estado mais elevado de rejeição. A rejeição consciente, a inimizade consciente contra Deus. Isso é interessante, né? Porque se eu, humano, você que está me escutando, me vendo, que vai me ver,
ou nos vendo, né, Edevaldo? Exatamente. Isso é uma demonstração do estado de comunhão que o homem sem Deus tem com o próprio Deus. Ou seja, ele precisa urgentemente se reconciliar com Deus, mesmo vivendo no mundo que Deus fez, desfrutando das bênçãos que Deus dá diariamente. Mas ele precisa disso. E Paulo falando para as pessoas daquela igreja, e isso serve para nós hoje, ele continua dizendo, né? Deus em Cristo, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando. Essa palavra nesses textos aqui é interessante. Reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Duas coisas importantes aqui. Deus estava reconciliando consigo o mundo, ou seja, Deus deu o primeiro passo em direção, ou seja, ele era a pessoa ofendida na relação, que estava procurando o homem que era o ofensor da relação, que não estava interessado em ter a relação. Como hoje, me permita dizer a você que está comigo, né, que se você ainda não é um cristão, vive uma vida totalmente dissoluta, mesmo que não seja carregada de vícios, como alguns têm por aí, mas você não quer saber de Jesus, você está afastado de Deus e precisa se reconciliar com Deus. Deus, através do que Jesus fez na cruz, está buscando você para ter reconciliação, aliás, para ter comunhão com você, né? Porque Deus, ele abriu essa possibilidade para o mundo todo. Agora, Erivelto, isso só funciona no momento em que cada pessoa individualmente tem fé em Cristo e no que ele fez na cruz do Calvário. É importante afirmar, o profeta Isaías, ele profetizou que o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que nos possibilitava essa reconciliação, que essa paz, quer dizer, estar de bem com Deus, o castigo caiu sobre Jesus. Ele sofreu o que eu merecia sofrer, o que nós merecíamos sofrer. Ele sofreu porque ele assumiu o nosso lugar. Isso é uma coisa tão tremenda, é uma coisa tão gloriosa, mas você só poderá compreender isso se você abrir o coração e deixar que o Espírito Santo entre na sua vida, ele abra o entendimento e a luz do Evangelho raie no seu coração. Muitos, quando chegam a esse ponto, caem quebrantados, chorando, como já aconteceu comigo. Esse maravilhoso amor de Deus, fantástico, tremendo, esse amor de Deus. Jesus, santo e puro, isso me comove. Quando eu olho para mim, me vejo como miserável pecador, que não é pelo fato de eu ser um crente hoje, que eu sou bonzinho, não. A minha carne não presta. A minha carne, minha natureza humana, ela é igual a de todo mundo, que todos que estão nos assistindo aí, o mundo inteiro. A carne é igual. Só que meu espírito agora, regenerado, habita a graça de Deus e a presença de Jesus. E eu não tenho como não me comover, irmãos, quando eu me lembro da cruz, que Jesus fez por nós na cruz. Olhe, nesse texto que nós estamos analisando aqui, o apóstolo Paulo ainda diz assim, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora ele estava falando que ele, o apóstolo Paulo e os outros, tinham sob sua responsabilidade, né, a divulgação do Evangelho, que nada mais é do que pregar sobre Cristo e este crucificado. Porque o Evangelho, aproveitando aqui essa fala, abrindo um pequeno parêntese, não é o que está sendo dito em muitos lugares hoje, no tempo que nós estamos vivendo. O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, é Deus dizendo para o ser humano, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia
no nosso lugar, porque nós não estávamos reconciliados com Deus e o pecado reina na vida de muitos e na nossa vida também reinava. E isso é uma coisa gloriosa, porque quando eu imagino que o Criador de todo o universo, de tudo que existe, que podia muito bem proceder de outra maneira, resolveu por amor, Aleluia. Ele mesmo vir Glória a Deus. entre nós os seres humanos, claro que numa época distante da que estamos vivendo aqui, e padecer por toda aquela situação, passar por toda aquela situação que nós conhecemos, né, muitas das vezes colocada de forma um pouco equivocada nos filmes e etc., por nossa causa. Isso é algo tremendo para o ser humano. E aí a gente continua vendo aqui, em Romanos 3:24, a Bíblia diz assim: sendo justificados gratuitamente, porque é de graça. Deus não vende salvação, né? Deus não manda você ter que comprar um bocado de coisa primeiro para poder ter acesso à salvação, não. O que Ele quer é somente que você creia nele. Isso é de graça, é grátis. Grátis. Sabe o que é grátis, né? Em inglês, free, né? Que é uma palavra bem pequenininha. Free, grátis é a salvação. Agora, para que ela tenha efeito na minha vida, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Porque Deus não vai dar a salvação para desobediente, né? Mas aí Ele vai dizer: gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? É uma palavra que me chama a atenção, né? E você que lê a Bíblia, você vai, quando se deparar com esse texto, se nunca entendeu, hoje você vai entender. Redenção é a mesma coisa de resgate, libertação, livramento, né? Que Deus ou Jesus proporcionou, né? A oferecer-se. Isso é um detalhe interessante, Erivelto. Oferecer-se para morrer em nosso lugar. Quando nós falamos redenção, significa que nós estamos falando da oferta de Cristo, que Ele ofereceu Ele mesmo para morrer em nosso lugar, para que a gente fosse liberto do poder do pecado. Glória a Deus. Né? Isso é muito interessante. A redenção já foi providenciada por Jesus. E aqueles que recorrem a Jesus, eles são perdoados, libertos dos seus pecados. Você já não carrega mais o fardo do pecado. Mas aqueles que não recorrem a Jesus, o fardo do pecado continua na sua vida, nas suas costas. Está escrito na Bíblia: permanece em pecado aquele que não crê em Jesus. Olha só, no versículo 25 desse texto ainda, diz assim: Deus o ofereceu, ou seja, Deus o ofereceu, quer dizer, ofereceu Jesus, né? Como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Algo me chama a atenção aqui. Primeiro, é uma revelação e uma boa notícia, quando o texto diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício, né, para propiciação. Mas ao mesmo tempo, né, uma grande responsabilidade que recai sobre o ser humano de não querer aceitar essa oferta de Deus. Dom gratuito, né? Um dom gratuito. Propiciação, né, em termos teológicos, é uma doutrina segundo a qual o sacrifício de Cristo na cruz, observe que a crucificação não foi um martírio, como algumas pessoas falam. Eu discordo dessa ideia. Jesus não foi martirizado. Jesus foi ofertado a Deus em sacrifício no nosso lugar.
Ele mesmo se ofereceu. Ele mesmo se ofereceu, então não foi martirizado. Isso é um equívoco que alguns cometem. Ele né? podia ter se livrado daquilo se aquilo não fosse para ele, se ele não tivesse que morrer naquela cruz, se livrava facilmente. Como ele falou com Pedro, né? Se eu quisesse, né? Então, pensas tu que eu não rogaria agora ao Pai? Ele mandaria mais de 10 legiões de anjos? Como haveria de se cumprir as escrituras que dizem que assim deve ser? Então, as escrituras que falavam, e ele se ofereceu. Ele é o dom gratuito de Deus, é o presente de Deus. E aquele que recusa tal presente, o que resta para ele, é o assunto aqui da pauta. Olha, É difícil falar isso, mas é a verdade. Nós não podemos fugir da verdade. desse jeito. Porque ele só, lá no Calvário, Jesus tornou, né? Tornou Deus favorável à humanidade. Glória a Deus. Caída e enferma pelo pecado. É uma coisa que a maioria dos seres humanos, Elivelto, não quer assumir. Ou se assume, ele tenta minimizar, né, o grau de gravidade do pecado. Isso é uma coisa terrível, porque isso a gente vê o trabalhar do inimigo em cima desse assunto para os seres humanos, né? Deixando Mas- aquele elemento cego, né? Deixa a criatura cega, ele não consegue enxergar a gravidade do pecado, e se ele morrer no estado em que se encontra, ele vai descobrir a terrível realidade do inferno, que é o que nós estamos falando aqui. Hoje a gente está entrando aqui nesse tema aqui, que nós estamos discutindo aqui, passando um tempo nesses textos, porque esses textos estão endossando, né, a situação de que se o ser humano não quiser saber de Deus, não quiser se reconciliar com Deus pelo que ele fez na cruz por intermédio de Cristo Jesus, ele é passivo da justiça de Deus. E ainda vamos ler mais alguma coisa aqui, velho, porque o texto de Colossenses diz assim, olha, e por meio dele, Jesus, né, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando eu vejo essa pequena frase, estabelecendo a paz, isso quer dizer que sem Cristo não há paz com Deus. Não existe paz com Deus. Não há paz com Deus, não há paz pessoal, porque a verdadeira paz só pode vir através de Cristo. Né? Primeiramente, paz com Deus, porque está bem, de bem com Deus. Está em paz com Deus, está de bem, está em comunhão com Deus. Não há mais nenhuma aresta, nenhum atrito, porque Cristo já pagou na cruz por nós. E aí a gente tem a paz pessoal também. Nossa vida. E quando a gente, o texto diz paz, né, não impede de nós termos algumas coisinhas individual da nossa vida, não, né? Porque essa paz não quer dizer que você vai ter sombra e água fresca o tempo todo, né? Paz, essa paz aqui é diferente. Uma experiência pessoal. Experiência pessoal e ao mesmo tempo, mesmo quando passar por situações complicadas e difíceis, nós ainda vamos continuar com essa paz, diferentemente do mundo, A né? paz constante. Né? Aí quando a gente chega lá na carta de João, que ele diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Ou melhor dizendo, o que é que a Bíblia quer dizer com isso aqui? Não quer dizer que automaticamente o mundo todo desfruta dessa paz. Isso quer dizer que Disponível, né? a paz está disponível, porém ela só é acessível mediante, né, a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. Não tem como ter essa paz sem ter Cristo como Senhor e Salvador, porque ter Cristo só na boca, balbuciado, né, falado, dito o nome, isso não é suficiente. É necessário que a minha vida pessoal, ela reflita Cristo Jesus.
para que eu possa de fato desfrutar do que ele fez na cruz do Calvário. Aí, mais na frente, lá no capítulo 4, versículo 10, ele disse assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Observe que nós nunca procuramos Deus. A gente está no hoje, né? Feriadão, tem gente que começou desde quinta, né? Feriado para ele. Quinta-feira já viajou, aí sexta, sábado, domingo, vai até terça-feira que vem. Ele vai estar aí bem à vontade, tá nem lará com Deus, nem com o Evangelho, né? Praticando coisas que Deus é quem sabe exatamente o fundo de tudo e o significado. Mas aí não quer saber de Deus. Só que Deus quer saber dele. Agora ninguém sabe até quando, Erivelto, essa pessoa vai ter essa oportunidade, né? Essa é a grande incógnita, o grande mistério, porque a morte, ela pode vir, né? Inclusive naquele programa passado a gente falou sobre no que pensar, né? Pensar nesse negócio, que essa hora ninguém está pensando nisso, né? Ninguém está pensando nisso. Mas o texto diz que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, um sacrifício, uma oferta para satisfazer a sua própria justiça. Jesus não morreu para pagar nada ao diabo. Eu gosto muito de repetir isso, porque eu já ouvi alguém dizer que Jesus morreu e pagou o diabo para libertar as pessoas cativas no pecado. Isso é uma mentira. Heresia grosseira. Não, Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus e ela não recair sobre o ser humano que reconhece o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Então, Deus, Ele fez, né, tudo o que era necessário para nos resgatar da penalidade dos nossos pecados. Observe isso. Deus fez tudo o que era necessário para nos resgatar da penalidade dos nossos pecados. Porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, a gente vai repetir de novo aqui, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão, ou melhor, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, que tipo de fé é essa? É só aquela que você fala, não, eu creio. Não, você fala com as pessoas, não, eu tenho Jesus desde pequenininho. Eu creio em Jesus. Mas quando você vai olhar, o cara está mergulhado no pecado. Não tem certeza de salvação. Desde logo só Deus é que sabe. Aí é onde eu entro com a Bíblia, né? Isso. Jesus falou: quem me segue tem a luz da vida. Não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus tem a luz da vida. Tão certo com essa lâmpada, não esclarei aqui agora. Quem segue a Jesus tem a luz, tem um esclarecimento. Glória a Deus. Acerca das verdades do relacionamento do homem com Deus. E é uma coisa que Deus tem interesse profundo em que eu e você saibamos disso. Quem tem que saber é você, que ainda não é salvo, não é Deus já sabe de tudo. Mas você precisa saber. E por essa razão estamos aqui, para lhe falar essas verdades. Irmão Tonelis, Pai do Senhor, meu irmão. Senhor, Deus abençoe. Estou vendo aqui pelo chat. Mas seguindo aqui, olha, tudo isso que nós falamos aqui até agora nos mostra, Erivelto, que nós temos a responsabilidade de responder à livre oferta de perdão de Deus.
voltando-nos de nossos pecados e confiando em Jesus para nos perdoar e nos dar a vida eterna. É responsabilidade humana querer isso. Porque se ele não quiser, a penalidade para os pecados deve ser paga. Porque ninguém fica pensando, Erivelto, que se ele não aceitar a oferta livre de perdão de Deus, se voltando para ele aqui nessa vida, que na outra vida ele vai sair insosso, não como a gente gosta de dizer aqui no linguajar paraibano, né? Vai sair insosso. Vai Não. ter um ajuste de conta. Vai ter, porque olha, aqueles que não aceitam a Jesus e sua obra sobre a cruz deve pagar a eles mesmos esta penalidade no inferno por toda a eternidade. Eu estou dizendo isso, mas o assunto aqui, Erivelto, é difícil e aterrorizante, viu? Muito aterrorizante. Não é fácil falar isso aqui, não. Porque tem gente que pensa que a gente tem prazer nessas coisas, né? De dizer que o cara tá perdido, vai pro inferno. A coisa é tão séria que todos os dias milhões de pessoas estão entrando na eternidade sem ter esse conhecimento. E serão responsabilizados pelos seus atos, inclusive pela omissão. Porque há pecados que são cometidos, né? Pecado por comissão e há pecado por omissão. Deixar de fazer aquilo. Rejeitar a oferta de amor que Deus deu através de Jesus. Por incredulidade, por preconceito, seja lá por que for. Julgar que a mensagem da Bíblia é apenas um livro religioso igual a Corão e outros qualquer, não. Isso é um erro que Satanás quer que as pessoas permaneçam neles. Porque o propósito do diabo é levar os homens a perdição junto com ele. Mas o propósito de Deus é lhe resgatar dessa condição. Luz divina. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus. O assunto é aterrorizador, né, para muita gente. Difícil. Mas o assunto aqui, Erivelto, o inferno, é um claro ensino da Bíblia. E ele necessita ser entendido. A gente não pode ignorar os fatos sobre algo que Deus revelou simplesmente porque ele é desconfortável. O assunto inferno é desconfortável, Erivelto. As pessoas, o assunto é tão impopular que muitos não se preocupam em estudar esse assunto, inclusive muitos pastores. Até uma vergonha dizer isso, mas muitos pastores eles não sabem nem começar o assunto porque isso é muito desconfortável. E quem pensa muito em grana, né? Quem pensa muito em ter uma audiência grande, quem pensa muito em ter um auditório cheio, jamais vai querer estar falando isso. Né? Você só precisa ligar a televisão e os canais que tem no YouTube, né? Que a televisão ficou cara, o YouTube é mais barato, né? Você vai ver, né? Que a audiência, né? O cara... Yes, money, no Bible. Né? Yes, money, no Bible. Porém, tais pessoas, esses líderes estão enquadrados nos mais terríveis textos do Novo Testamento. Segunda carta de Pedro e carta de Judas. Enquadra esses líderes desobedientes de uma maneira tremenda. Eu gostei desse é um pouquinho de inglês aqui do Erivelto aqui. Mas seguindo, é só para a gente estar relaxado aqui e quebrar um pouquinho aqui a dureza da conversa, né? Mas acontece, irmãos e Erivelto, que a Bíblia, ela não nos deixa esquecer desse assunto, né? Porque quando você lê no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15, e tem um cenário lá interessante, né, onde os homens que não creram em Jesus terão de enfrentar o juízo e a condenação. Como aqui o programa, o nome é de volta para a palavra, não pode faltar a palavra. E o texto diz assim: depois vi um grande trono branco
e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. É um texto bem interessante, né, que nós deveríamos passar mais tempo debruçado sobre esse texto, Edivelto. Mas eu quero seguir aqui, né, porque esse tema, né, existiu um homem chamado William James, em um de seus escritos, ele nos lembra corretamente que a primeira pergunta que a gente deve fazer sobre qualquer ideia é se ela é importante. Isto é, se ela faz diferença. Se ela não faz diferença, ele se recusa a chamá-la de verdadeira no sentido prático da palavra. Ou seja, a ideia do inferno faz diferença ou não? A gente tem que pensar nisso. Eu não posso ficar, né, passando por cima, falando assim esporadicamente e tal, como se isso aqui fosse qualquer coisa. Não, isso aqui é importante demais. Então, por que a doutrina do inferno é importante? Que diferença ela faz, Erivelto? Eu estava pensando exatamente agora. Que diferença fará? Inclusive me lembro que havia antigamente um colheita, né? Com esse título, que diferença fará? Se daqui a 100 anos você foi rico ou pobre, se você fez sucesso ou foi uma pessoa anônima, se você foi bem sucedido ou foi miserável na vida, que diferença fará isso? Não fará nenhuma. Mas que diferença fará se você errar o caminho do céu e entrar pelo caminho do inferno? Ah, isso faz a diferença toda. Sofrimento para sempre. Olha, o que aconteceria se a deixássemos de lado? Obviamente, a diferença entre o céu e o inferno é infinita. Logo, é enorme a diferença entre um mundo onde não existe céu e inferno e um mundo em que eles existem. Mas qual é a diferença entre um mundo em que existe apenas céu e não inferno e um mundo no qual também existe inferno? A incredulidade quanto ao inferno envolve 3 pressupostos e acarreta 7 consequências que destrói toda a fé cristã. Em outras palavras, Erivelto, remover a crença no inferno não é como remover uma única pedra de uma pilha e deixar todas as outras intactas. Desmuda toda a doutrina bíblica. É como remover um órgão vital de um corpo. Todos os outros são afetados e acabam morrendo. Eu quero parar por hoje aqui, Erivelto. Nós vamos parar o nosso papo para quando for no próximo programa, nós vamos falar aqui sobre 3 pressupostos, né? A incredulidade quanto ao inferno envolve 3 pressupostos e acarreta 7 consequências que destrói toda a fé cristã.
vai ficar para o próximo programa a gente falar sobre esses 3 pressupostos e 7 consequências. Quero Deus, convidar vocês, irmãos, chamem outros aí, compartilhem com outros, porque esse próximo programa, com esse assunto aqui, vai ser muito bom e muito importante. Deus abençoe você. Fique na paz. Até o próximo programa. Ora por nós, por mim e por Evelto. Se puder nos ajudar, de todas as formas, inclusive financeira, para manter o programa funcionando no ar. Nós vamos deixar aí alguma coisa nos comentários para que vocês possam nos ajudar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Atrai a mim, é forte não